Olá, eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Notícia. Bora entender e se atualizar no que aconteceu na semana passada para saber o que ficar de olho nesta semana. A principal notícia protagonista da semana toda foi a Evergrande, tanto que a gente separou aqui 3 notícias. Do Valor Invest, dispara o interesse de brasileiros por termos na Evergrande e por que a Bolsa de Valores caiu tanto. No G1, crise na Evergrande porque o mercado está em alerta e quais as possíveis consequências para o Brasil e o mundo. E na Valor Invest, Evergrande perde prazo para pagar 83,5 milhões a investidores internacionais. Então bora entender quem é essa tal de Evergrande e por que está impactando tanto a Bolsa no Brasil e no mundo. Primeira coisa, a Evergrande é uma empresa no setor de construção. Além da construção, ela também tem veículos elétricos e mídias, tem até um parque e um time de futebol. Então é uma empresa gigantesca, é a segunda maior do setor na China. E o que aconteceu? Ela cresceu, só que ela cresceu de um jeito muito errado, se endividando muito, e com a pandemia, obviamente, acabou atrapalhando o faturamento dela e vai dificultar ela honrar esses pagamentos. Então assim, só um parênteses rápido, né? Quando uma empresa quer crescer muito, ela ou pega empréstimo, ou ela abre IPO, né? Ela abre porcentagem na bolsa para poder injetar dinheiro nela. E aí, com o dinheiro, ela vai fazer os projetos, crescer e honrar isso daí. Só que como ela se endividou muito, isso acabou atrapalhando todos os planos. E aí acaba acontecendo um efeito cascata. Por quê? Se ela dá calote no financiamento, isso atrapalha toda a China, né? Imagina, a segunda maior empresa. Só que além disso, ela pegou empréstimo em diferentes setores. Então não vai ser só no financiamento, né? Teve outras empresas que não vão receber esse dinheiro. E aí entende isso como esse problema, né? Essa bola de neve. Porque se ela não paga, o outro não recebe, não tem dinheiro. E aí como que ela vai, como as outras empresas vão trabalhar, né? Os seus funcionários e tudo mais. Pra você ter uma ideia, o nível de problema, a Evergrande até forçou os seus próprios funcionários a pegar empréstimo para poder pagar o bônus do final do ano. Então assim, a coisa está muito feia. E aí por que o mercado mundial e por que o Brasil sofre? Porque o Brasil é um dos grandes parceiros comerciais com a China. E se a China como um todo vai ter problema financeiro, né, as empresas no geral vão ter problema financeiro, ele dá uma segurada na importação. E aí o Brasil também sofre. E aí sofre não só o Brasil, como outros países que fazem comércio com ela, né, compra e venda. E aí obviamente também acaba desencadeando os efeitos internos. Então, se o Brasil, que ganha bastante com esse mercado, sofre aqui dentro, se os outros países sofrem, e aí gera esse problema mundial. Então, o endividamento de uma empresa tão grande quanto ela, né, num país tão significativo quanto a China, para essas parcerias comerciais, rola esse efeito em cadeia. Então, em resumo, ela cresceu muito se endividando, não vai conseguir pagar e vai fazer calote em geral, que prejudica todo mundo. Então essa é a grande notícia que acabou derrubando a Bolsa brasileira, a Bolsa mundial, e isso atrapalhou bastante. Só que não foi só isso que teve de notícia da China. A China movimentou uma outra notícia aqui do seu dinheiro. Todas as transações em Bitcoin e criptomoedas estão banidas, afirma o Banco Central chinês. Criptomoedas caem após o anúncio. Então a China ela não quer mais criptomoeda focado na diminuição do carbono, né? Ela está com essa missão, é um dos países que mais polui, então ela tem, né, junto com os acordos dos outros países também reduzir. E isso é curioso porque a gente já viu esse bafafá antes aqui quando o Elon Musk falou sobre isso, né? Ele falou que Bitcoin não era legal por conta desse superaquecimento, né, dos mineradores, do computador, que precisa de supercomputadores para minerar. Só que muita gente refutou essa ideia, o próprio Elon Musk voltou atrás, a gente não sabe se isso é uma estratégia de mercado para baratear e usar depois, mas tem ali uma pontinha de nobreza, né? Porque a gente precisa se preocupar muito com o planeta Terra e emissão de carbono é um principal ponto aí que precisa tomar cuidado. Então se a China está tendo esse olhar, é bom. Agora precisa ver se tem um embasamento certo, né? Porque não adianta querer banir uma melhoria, uma tecnologia mais avançada só porque acha que é ruim. Então tem que embasar bem esse estudo para poder não prejudicar o país, né? Outra notícia que mexeu bastante com o mercado é uma coisa que a gente acompanha de perto e sente no bolso diretamente, que é
o dólar ficando mais caro, né? E isso afeta na gasolina, e falta de chuva afeta na energia. E se esses dois estão afetando os preços desses detalhes, desses dois pontos, a inflação sobe. E foi o que a gente viu aqui nos 6 minutos. Prévia da inflação oficial tem alta de 1,14%, maior patamar para setembro em 27 anos. Então, teve uma alta bem significativa. Então, isso acaba sendo um problema, tanto que a gente vê o efeito logo em sequência, que a gente já também estava prevendo isso, que é lá na Infomoney, Banco Central eleva a Selic em 1 ponto percentual para 6,25, né? Estava 5,25, agora 6,25. Isso sinaliza que repetirá aumento em outubro. Então, o governo está aumentando sistematicamente a Selic para frear a inflação. O que isso quer dizer? Quando a gente aumenta a Selic, os juros ficam caros. Se os juros estão caros, a gente consome menos. Consumindo menos aquela oferta e demanda, a inflação dá uma segurada. Por quê? A gente está comprando menos, tem produtos na prateleira, mas a gente não está comprando, então o preço cai. Se o preço cai, a inflação cai. Esse é o objetivo do aumento da Selic. Tá? Então sempre que você vê a inflação mais alta, se as coisas estão ficando caras, você pode ter certeza que o governo vai se movimentar para aumentar a Selic. Esse vai ser o movimento natural de controle. Tá? Só que um efeito cascata disso acaba sendo os juros caros que eu comentei impactando as empresas. Porque exatamente o exemplo da Evergrande, as empresas aqui no Brasil para crescer, empregar e tudo mais, muitas vezes recorrem a créditos, é super normal essa prática, só que se os juros estão caros, dá uma segurada, e aí não cresce, não emprega, e isso acaba até afetando os salários, né, das pessoas. Foi o que aconteceu aqui com a notícia do G1. Renda média do trabalho encolhe e é a menor desde 2017. Desemprego elevado, aumento do trabalho por conta própria e subocupação recorde têm reduzido salários de admissão e dificultado o orçamento das famílias. Então, tudo isso acaba sendo, está tudo dentro do mesmo bolo, né? A pandemia atrapalhou bastante o faturamento das empresas, muita gente sendo mandada embora porque não tinha mais faturamento, né? A empresa estava fechada, e aí as pessoas recorreram a autônomos, até mesmo vender as coisas em casa. Obviamente, alguns tiveram redução, mas mantiveram o emprego, e tudo isso afetou o orçamento familiar. Então, é importante você entender essas conexões, né? E está tudo muito amarrado dentro da economia. Então, é importante ficar de olho para poder entender e saber para onde vai. Então, a economia voltando a respirar, as empresas melhorando, todo o nosso salário, o emprego pode voltar a subir, e é o que a gente torce e tem expectativa positiva para o futuro. Tá? Para fechar o mercado, então, e aqui no Infomoney também, Ibovespa fecha em queda na sexta-feira, mas ela até sobe na semana 1,7%, tudo bem que foi marcada aí pelo imbróglio da China, e o dólar também subiu. Então, um grande ponto aí que a gente pode olhar é o seguinte: a bolsa ela caiu pra caramba, né? Bateu lá os seus 108 pontos. E aí, quando estica muito, tanto para cima quanto para baixo, acaba acontecendo o efeito ao contrário. Então, quando cai muito, muita gente aproveita para comprar a bolsa barata. Quando sobe muito, o que acontece? As pessoas acham que já está no lucro suficiente e vende muito. Então, acaba acontecendo um recuo natural. Então, esse efeito, né, de sobe muito e depois volta, desce muito e depois volta, é normal. Então, a gente acaba vendo isso até nas ações, quando a gente avalia e tudo mais, acontecer. Então, o mercado aconteceu a mesma coisa, a Evergrande jogou para baixo a Bolsa Brasileira e Mundial, mas deu uma recuperadinha, então esperamos que continue desse jeito aí para os próximos dias e meses. Tá? Por fim, notícia aqui da Investing.com. Limite para operação noturna com Pix começa a valer a partir de 4 de outubro, diz Banco Central. Então a gente falou disso na semana passada, né? E hoje a gente está vendo a confirmação e até a data de quando vai entrar em vigor. Na minha opinião, é uma boa para a segurança, mas eu acho muito ruim para a liberdade de transação. Então, ter uma limitação assim, né, acaba ficando ruim para você transferir, ter essa liberdade, mas segurança em primeiro lugar. Então, enquanto não resolver o ponto da segurança, de como blindar melhor o Pix, que seja assim e depois voltar a ter um cenário melhorado. Então, já fica atento aí com as movimentações, a partir de 4 de outubro, ter essa limitação de R$1.000. Beleza? Então, essas foram as principais notícias da semana passada, para a gente ficar de olho nessa semana que está começando. E você, claro, eu vejo na semana que vem.